Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão de hoje, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Que Deus fortaleça a sua vontade em permanecer firme na oração e no desejo de ser de Deus. Se nossas reflexões lhe têm sido de ajuda, envia para alguém. Você estará oferecendo a esta pessoa o alimento que sacia a alma, que é a palavra de Deus. E falando em alimento, já entramos no nosso assunto de hoje, que está intimamente conectado com o assunto de ontem, quando conversávamos sobre o deserto. Rejeitando a Satanás, Jesus disse: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Este é um aviso particularmente oportuno para os dias da Quaresma, quando o cristão, ao mesmo tempo que mortifica seu corpo com a abstinência e o jejum, deve preocupar-se em alimentar seu espírito com a palavra de Deus. Quem vive da palavra e a pratica, fazendo com que seus pensamentos, desejos e ações brotem dela, não será vencido pelos ataques do maligno. Repito, quem vive da palavra e a pratica, fazendo com que seus pensamentos, desejos e ações brotem dela, não será vencido pelos ataques do maligno. Às vezes, a gente fica meio que rodando, né? Feito barata tonta, como a gente diz por aqui. Tentando mudar de vida, tentando sair de um círculo vicioso de experiências infrutíferas que nos puxam para trás, que nos roubam de nós mesmos. E a solução está aí, em viver da palavra e a praticar. É isso que realmente oferece alimento. É isso que realmente dá vida plena. Lembram lá das primeiras reflexões, onde falávamos que a experiência orante ela precisa ser vivida, que precisa ser de dentro para fora? Então, com a vivência da palavra é exatamente igual. É exatamente assim. Ela só se torna fecunda, ela só se torna alimento quando é vivida verdadeiramente. Quando ela vai além do texto e assume um espaço central no contexto da vida, no contexto da sua vida. A escuta atenta e profunda da palavra ilumina o caminho da salvação e da santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Meus queridos, não foi o homem, e nem mesmo os santos. Não foi o homem quem concebeu o ideal da santidade. Foi o próprio Deus quem o apresentou ao homem como um convite e, mais ainda, como um dever. Embora o pecado tenha deformado a criatura feita à imagem de Deus, Deus não renunciou a restaurar sua obra para que pudesse ser como Ele a desejava. Um reflexo de sua santidade. Com esse objetivo, desde o Antigo Testamento, os homens receberam a lei divina, na qual os mandamentos relativos aos deveres para com Deus correspondem aos deveres para com o próximo. Ambos se resumem no supremo mandamento do amor. Se é proibido fazer mal ao irmão, ou seja, à sua pessoa, à sua reputação, aos seus bens. Então, se é proibido fazer mal ao irmão, é com o único fim de preservar o amor fraterno. É maravilhoso ver como a lei antiga desce a detalhes, assim, carregados de humanidade. A leitura do Levítico nos diz assim: quando fizerdes a ceifa, a colheita em vossa terra, não cortareis as espigas até os limites de vossos campos, e não recolhereis o que resta a respigar de vossas colheitas. Não respigareis tampouco a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Deixá-los-eis para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, não usareis de embustes, nem de mentiras uns para com os outros.
Não jurareis falso em meu nome, porque profanaríeis o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás teu próximo, e não o despojarás. O salário do teu operário não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás um surdo, não porás algo como tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não sereis injustos em vossos juízos. Não favorecerás o pobre, nem terás complacência com o grande. Mas, segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Não semearás a difamação no meio de teu povo, nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu irmão. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. Essa palavra do livro do Levítico, ela nos mostra que tudo culmina em uma palavra absolutamente positiva. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como nos é dito lá no versículo 18 desse capítulo 19. E os mandamentos são repetidos com o mesmo refrão. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Como quem diz, eu sou o Senhor. Eu, o Senhor vosso Deus, vos dou esses mandamentos porque eu sou santo e quero que sejais santos. Eu sou o amor e quero que vivais no amor. Já pararam para pensar numa coisa? Sempre que Jesus fala da perfeição do Pai Celestial, ele a descreve sob o aspecto do amor e da infinita misericórdia, convidando todos os homens a imitá-la em suas relações. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Por que tanta insistência no amor ao próximo? Por quê, meus queridos ouvintes? O homem é a imagem de Deus. Nos responde o Antigo Testamento. E aí vem o Novo Testamento e acrescenta: porque o Filho de Deus assumiu a forma humana e levou a fraternidade com os homens ao ponto de considerar como feito a si tudo o que se fizer a um deles. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizerdes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Essa é a razão profunda pela qual Jesus colocou as obras de caridade fraterna como um critério discriminativo entre os eleitos e os condenados. A lei do Senhor é inseparável. A observância dos deveres para com Deus não é completa se não forem observados integralmente os deveres para com o próximo. E, inversamente, não pode haver amor sobrenatural e duradouro pelo próximo se não houver valorização do amor a Deus. Se o próximo for amado apenas por simpatia humana e não como imagem de Deus, não como um irmão em Cristo, esse amor será muito frágil. Por isso, durante a Quaresma, a Igreja não pede apenas oração e penitência, mas também obras de caridade, obras de amor. As primeiras expressam diretamente o amor a Deus, ou seja, a oração e a penitência, elas expressam diretamente o amor a Deus. E as últimas, o amor ao próximo. As obras de caridade, elas expressam o amor ao próximo. O Papa Paulo VI, ou melhor, São Paulo VI, ainda estou aprendendo, ainda estou pegando o jeito, orientava a Igreja, em seu tempo, para que os tesouros adquiridos com o jejum, a abstinência e outras privações
devessem ser utilizados para ajudar os irmãos que sofrem pobreza e fome. Os tesouros adquiridos com o jejum, a abstinência e outras privações devem ser utilizados para ajudar os irmãos que sofrem pobreza e fome. Ou seja, meus queridos, minhas queridas, transformar oração em ação. Transformar oração em vida vivida em Deus. Porque dedicar-se à oração e ignorar as necessidades do próximo, ignorar o irmão, reafirmar o amor a Deus e não estender a mão ao necessitado, é deformar o cristianismo. Eu vou repetir, para que fique bem claro. Dedicar-se à oração e ignorar as necessidades do próximo, reafirmar o amor a Deus e não estender a mão ao necessitado é deformar o cristianismo. Deus não se agrada de tal oração e tais declarações de amor. E entendam, meus queridos irmãos e irmãs, a pobreza e a fome podem e devem ser considerados como realidades físicas a serem combatidas. Sim, sobretudo em nossa sociedade, cheia de desigualdades sociais, marcada pela miséria, pela fome, pelo sofrimento humano. Mas não somente. Não somente. Não se limite a pensar na caridade apenas como uma realidade material, palpável. Ela é importante, ela é essencial. Mas não nos limitemos apenas a essa realidade. Existe uma fome e uma sede que o pão material e a água material não saciam. E esse tipo de fome e sede são mais disseminados até que a fome e a sede material. Talvez você conviva com um faminto ou uma faminta todos os dias da sua vida, mais perto do que você imagina, dentro de sua própria casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Esteja atento, esteja atenta, seja vigilante, viva a palavra, seja o Evangelho na vida das pessoas, na vida daqueles que lhe cercam, mas também dos desconhecidos que passam por você no trânsito, que precisam da sua paciência, que lhe atendem no caixa do supermercado, que precisam de uma cortesia, de uma gentileza sua, que lhe pedem atenção. Um dia, Jesus dirá: tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Mais uma vez, vê-se que apenas a palavra de Deus, ouvida e praticada integralmente, é fonte de vida e salvação. Não só de pão vive o homem. São Zenão de Verona, ele foi bispo na cidade italiana de Verona, no século IV, e foi um grande orador. Ele dizia em um de seus sermões: ó caridade, como és boa e rica, como és poderosa. Quem não te possui, nada possui. Tu, ao vestir o desnudo, fica contente em estar desnuda. Para ti, a fome é saciedade. Se um pobre faminto comeu seu pão. Tua riqueza consiste em usar misericordiosamente tudo o que tens. Tu és a única que não sabe recusar um pedido. Socorre sem demora aos oprimidos, qualquer que seja a necessidade em que se encontram, ainda que isso te custe. És os olhos dos cegos, os pés dos coxos,
o escudo fidelíssimo das viúvas. Com os órfãos, cumpre o dever dos pais, e muito melhor que eles próprios. Nunca tens os olhos secos, pois a misericórdia e a alegria não te permitem. Amas os teus inimigos com um amor tão grande, tão imenso, que ninguém poderia distinguir a diferença entre eles e aqueles que te são queridos. Bonito, né? E muito verdadeiro, muito profundo. Fala de uma caridade que, ao mesmo tempo que olha para uma realidade que é material, olha para uma realidade que é imaterial, uma realidade que vai além. Fala de uma caridade que desce às periferias existenciais da nossa vida. Pense nisso. E para finalizarmos nossa reflexão de hoje, rezemos com o Salmo 18. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ordem do Senhor é segura e instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é luminoso e ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro e subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais preciosos que o ouro refinado, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Também teu servo é iluminado por eles, e em guardá-los encontra grande recompensa. Que te agradem as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor. Que Deus te abençoe e te conduza no caminho da oração e da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.